E a gente vê, nós percebemos ali nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor nos mostrando, dando para nós a noção da razão, do porquê que Ele criou a humanidade. Que foi para desfrutar de um relacionamento vivo, verdadeiro, real. Ele queria se relacionar, amar e ser amado por mim e por você. Se você está aqui, se você vivo está, se você está bem, é porque alguém pagou um alto preço por você. Se você aqui está, é porque alguém pagou um alto preço por você. Alguém pagou, alguém pagou. Um certo grupo quis saber qual seria a principal dúvida entre adultos no que dizia respeito a Deus. Então fizeram uma pesquisa entre milhares de adultos, a fim de descobrir qual seria a principal dúvida que eles tinham, que os adultos tinham acerca de Deus. E esse grupo, essa pesquisa chegou à conclusão de que esses adultos pesquisados tinham uma principal dúvida. E a dúvida era a seguinte: se Deus existe, então por que existe tanta dor, tanto choro no mundo? Se Ele é real, então por que existe tanto sofrimento? E esse inclusive é um dos grandes questionamentos de muitos ateus, daqueles que dizem não crer em Deus. Porque se Deus é bom, como Ele diz ser nas Escrituras, se Deus é amor, como Ele declara ser na sua palavra, por que então existem tantas dores, tantas tragédias, tanto sofrimento no mundo? Se Ele é o Todo-Poderoso, se Ele tudo pode e tudo sabe, então por que é que Ele permite tanta, mas tanta dor? E porque os ateus, eles não conseguem entender isso, eles gritam: Deus não existe. Eles não conseguem conciliar a bondade, o amor, a graça e a misericórdia de Deus com a desgraça, com o choro, com o desespero do homem. Eles não conseguem conciliar essas duas realidades. E você? E nós? Qual é a resposta que nós temos diante do mundo que sofre? Qual é a resposta que você tem para a sua dor quando ela vem? Porque ela vem. E melhor, ela tem de vir. Ela precisa vir. E se o Senhor assim permitir, nós vamos tentar encontrar alguma razão nisso tudo. E a primeira coisa que eu quero dizer quanto à dor, quanto ao sofrimento, é que Deus não é o culpado da dor que existe no mundo. É porque alguns vão dizer que seria muito mais fácil acreditar num Deus de amor se não houvesse sofrimento no mundo. E aí eles perguntam: por que é que Deus não criou um mundo sem sofrimento e dor? Por que Ele não fez isso? Eles perguntam. E qual é a nossa resposta? Mas Ele criou. Foi isso que Ele fez. No princípio, quando o Senhor criou toda a vida aqui no nosso mundo, tudo era muito bom. Antes da queda, a vida era superabundantemente boa, agradável. Não havia choro, não havia lamento, não havia ausência de Deus. A vida era superabundantemente boa. Só que aí aconteceu aquilo que nós sabemos. O homem ele se rebelou, o homem buscou o seu próprio caminho. Isso Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, porque isso nós trouxemos sobre nós mesmos. Foi a rebelião dos homens que trouxe a dor para dentro da nossa história.
E o que Deus fez, eu gosto de crer que o que Deus fez foi permitir a possibilidade do mal. O Senhor, Ele permitiu que o mal fosse possível. Mas por quê? Por que Deus permitiria que o mal fosse possível? Eu gosto de crer que foi porque Ele sabia que amar era dar escolha, era dar uma outra escolha. Ele ao nos amar, ele nos deu o poder. Ele, ao amar o homem, ao amar Adão e Eva, Ele deu a eles o poder de escolher amá-lo ou não. E se Deus é bondade, a outra opção possível só pode ser o quê? A ausência de bondade. É aquilo que nós gostamos de chamar de mal. O mal não foi criado, mas o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus. O mal é o resultado da ausência do bem. Poxa, mas e aquele texto de Isaías que vai dizer que Deus é aquele que traz o bem e cria o mal? Puxa, como assim? Ali fala que Deus cria o mal. Só que a gente tem que entender o contexto do texto. O que está acontecendo ali? Onde é que essa frase está inserida? Qual que é a história maior? A história maior era essa. Israel havia se rebelado e o Senhor trouxe juízo. Ali o mal, quando o texto fala de mal, não é o mal moral, mas é o mal no sentido de disciplina. É o mal no sentido de juízo. Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, mas pode ser acusado de ter amado. Só que alguns retrucam, mas Deus não poderia ter nos amado, tirando a nossa liberdade. Se a gente pensar um pouquinho, qual é a única exigência do amor? Eu gosto de crer que o amor, ele tem apenas uma exigência. Quem ama exige, quem ama espera o amor. A resposta que o amor espera, a resposta que o amor exige é o amor. E Deus, o Senhor, quando nos amou, Ele esperou ser amado. Mas amor que não é livre, não é amor. Não é amor. Se nós fôssemos forçados a amá-lo por conta de uma força maior, isso não seria amor. Talvez o homem, se tivesse o poder de fazer com que o outro o amasse, o homem faria uso desse poder. Por quê? Porque o homem é mesquinho, o homem pensa apenas nele mesmo. Mas o Senhor é muito diferente do homem. Ele é muito diferente. E na sua bondade, na sua sabedoria, no seu amor, Ele desejou que fosse possível essa escolha ao homem. Mas ainda outros podem perguntar, mas será que toda a existência do mal, toda essa existência do mal justifica a liberdade dada a nós? Não seria melhor não existir liberdade para não sofrermos? Não seria melhor tirasse a nossa liberdade para a gente não sofrer? Não sei se isso faz muito sentido. Não seria melhor não existir liberdade? Se não houvesse liberdade, não seria possível vontade, vontade própria. Se não houvesse liberdade, não seria possível opinião, inteligência. Se não houvesse liberdade, não seria possível afeições genuínos, verdadeiros. Seria melhor não existir liberdade? Se Deus quisesse um zumbi ou uma marionete, Ele não teria criado o homem. E a gente vê, nós percebemos ali nos primeiros capítulos da Bíblia, o Senhor nos mostrando, dando para nós a noção da razão do porquê que Ele criou a humanidade. Que foi para desfrutar de um relacionamento vivo, verdadeiro, real. Ele queria se relacionar, amar e ser amado por mim e por você.
Se ele quisesse algo virtual ou mecânico, onde bastava ele estalar os dedos e dizer, me ame para ser amado, ele não teria criado o homem. Teria criado outra coisa. O mal não foi criado por Deus, o mal é o resultado da ausência de bondade, o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus.